Mês da família, e nós sempre estamos nesse mês da família meditando e refletindo sobre princípios bíblicos para termos famílias fortes. Eu quero hoje trazer uma reflexão em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Eu quero pular agora lá para o versículo 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope. Aliás, desculpe, queridos irmãos, no versículo 21, 22 e 23. Pedro desceu, disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. E eu quero ir lá para o finalzinho agora. No versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele mais alguns dias. Senhor, abençoa a tua palavra, as nossas vidas nesta noite, Senhor. Nos ajuda a compreender como o Senhor deseja dirigir nossas famílias. Como o Senhor deseja, ó Deus, que as nossas famílias, ó Deus, caminhem sobre a face da terra. Como o Senhor deseja, ó Pai,
cumprir os teus planos e os teus propósitos a partir das nossas famílias. Dá-nos a tua santa iluminação do teu Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos uma época muito triste, de ataques terríveis contra a família. Nós vemos ideologias terríveis, nefastas, eu consigo dizer demoníacas, que tentam destruir a família das pessoas, a família do povo de Deus. Nós vemos ideologias como a ideologia de gênero, que tenta descaracterizar a heteronormatividade, dizendo então que não existe mais gênero masculino ou feminino, e sendo que isso é contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz em Gênesis que ele formou o homem e ele formou a mulher, e os dois se uniram e formam então uma família, que é um projeto de Deus, e dentro dessa união, Deus coloca então para que eles se multipliquem e possam então povoar sobre a face da terra. Uma outra ideologia terrível é o feminismo, que tem se impetrado cada vez mais sobre a nossa sociedade. Mas é um feminismo que ataca algumas realidades das mulheres, que ao invés de libertar as mulheres, as escravizam cada vez mais. É um feminismo, então, que não liberta, mas escraviza. Escraviza até ao ponto de dessas feministas dizerem que é natural o aborto. A proliferação do aborto cresce assustadoramente sobre o nosso país, justamente por causa do feminismo. E foi tão triste que uma das líderes de uma igreja nos Estados Unidos foi e falou a um dos canais de televisão nos Estados Unidos, dizendo assim: mesmo com a pandemia da Covid, nós estamos conseguindo manter aberto as clínicas de aborto nos Estados Unidos, mesmo contra o fascista do Donald Trump. Será que é realmente isso? Será que deve se exaltar um local onde se dizima crianças? A palavra de Deus é contra o aborto. É impossível um cristão defender o aborto, pensar ou cogitar o aborto. Outra desconstrução que estamos sofrendo cada vez mais é a desconstrução da família, a desconstrução do conceito de família, no sentido de que família é ser um homem e uma mulher. A família existe para a subsistência de toda a sociedade no planeta Terra, isso em qualquer cultura. Sem família não vai haver procriação, e sem procriação se dizima uma nação, se dizima um povo. O que faz o povo durar, o que faz o povo avançar é a família. É por meio da família que então nós temos então a possibilidade de gerar filhos, de cuidar de filhos, porque filho de homem, filho de mulher, precisa de pai e de mãe. Agora, é lógico que nós temos um crime terrível no país, que é o crime da alienação parental. Homens que não se posicionam como pais, verdadeiros pais dentro de suas famílias. E que, ao invés de viver um padrão de uma palavra de Deus, o padrão da palavra de Deus, estão jogando tudo fora. E jogando tudo fora, só existe uma questão para isso. O propósito disso nada mais é do que destruir a vida humana, dizimar a vida humana, dizimar pessoas, porque eu tenho certeza, a cada um que nos ouve, a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que na hora que as coisas apertam na sua vida, você vai buscar o recurso emocional, o recurso da sua vida na sua família, sim ou não? Não é? Então nós como cristãos precisamos então a valorizar nossa família. Precisamos então aprender a como cuidar das nossas famílias, a como cuidar dos nossos filhos, a como cuidar para que a próxima geração deseje um casamento. Deseje um casamento de princesa, um casamento de príncipe, um casamento na igreja.
Porque tem muitas pessoas hoje que estão criando os filhos e falando, não, eu não quero isso, porque isso aí vem da cultura paternalista. Não, querido irmão, isso não vem, isso é um rito de passagem que faz com que a pessoa assuma uma responsabilidade a mais. Como você passa pelos diversos ritos de passagem para chegar na fase adulta. É como, por exemplo, alguém quer abrir uma empresa, como que ele vai se tornar empresa? É quando ele vai lá e ele abre a sua CNPJ, e ele se tornou uma empresa. E como que você vai ser família? Como você vai ser? A partir do momento que você assume um casamento, assume uma responsabilidade. Não através de contratos, mas através da bênção de Deus. Porque tem pessoas que acham que é mais importante casar no cartório do que casar na igreja. É importante que você busque a bênção de Deus. E aqui é onde está o texto que nós estamos lendo. Se você quer ter uma família forte, aprenda a buscar um homem de Deus para abençoar a tua casa, a tua família. É justamente isso que está acontecendo. Aqui nós vamos ver 4 princípios bíblicos muito interessantes nesse texto que nós lemos, que nos mostram como podemos ter uma família forte. A primeira coisa, se nós queremos ter famílias fortes, nós precisamos ser a fortaleza da nossa casa. Nós precisamos ser aquela pessoa em que os outros vão olhar e vão se espelhar em nós. Não importa se você é casado ou se você não é casado, todos nós temos família, todos nós temos familiares, e nós precisamos ser essas pessoas que sejam luz dentro das nossas famílias, que sejam essas pessoas que pagam o preço da espiritualidade pela nossa casa, pela nossa família. É sobre isso que esse texto fala. Fala de um homem que se chamava Cornélio, que ele era um gentio, mas ele era temente a Deus, e esse homem orava, esse homem buscava, ele era uma pessoa que era reconhecida. Mas a religião e a experiência dele não era simplesmente uma experiência religiosa, não. Era uma experiência visceral, essencial. Era uma experiência verdadeira de se buscar a Deus. Era uma experiência de um verdadeiro adorador a Deus. Aquele que realmente buscava a Deus em espírito e em verdade. Aquele que buscava a Deus, mas não a bênção de Deus. Aquele que buscava o Deus das bênçãos. Aquele que buscava e se rendia diante daquele que é o Deus todo soberano. Ele não estava olhando para Deus como um Papai Noel. Ele estava olhando para Deus e querendo se submeter a Deus. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Cornélio é o sustentáculo da família dele. Mas mais do que ser o sustentáculo da família dele, ele paga o preço. Aqui ele diz que ele era temente a Deus. E certo dia, às 3 horas da tarde, ele estava ali buscando a Deus. E ele teve um encontro especial com Deus. Olha que coisa especial. Ele não estava na igreja. Ele não precisou de um homem aqui. Ele estava buscando a Deus. Você precisa entender. Se você quer uma família forte, você precisa ser o sustentáculo da sua família. Quantos aqui vão ser o sustentáculo da sua família? É isso que eu e você estamos aqui nesta noite para aprender. A sermos o sustentáculo da nossa casa. Você está pagando esse preço? Você ora pela sua família? Você jejua pela sua família? Você jejua pelos seus filhos? Você jejua pela sua esposa, pelo seu marido? Você jejua pelos seus familiares? Queridos irmãos, uma verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que se rende ao Deus soberano. Amém, irmãos? Vamos falar disso juntos? A verdadeira espiritualidade é aquela que se rende a Deus. Não decreta porcaria nenhuma. Se rende a Deus. Chega diante de Deus e fala: Senhor, não quero a minha vontade, mas a tua vontade. Você quer uma família forte? Você quer uma família forte para passar qualquer tipo de pandemia, qualquer tipo de crise, e a sua família ficar ainda forte? Seja o sustentáculo da tua casa. Seja o homem da tua casa, seja a mulher, seja o homem de oração da tua casa, seja a mulher de oração da tua casa. Se o teu marido não é cristão, ore por ele. Se a tua esposa não é cristã, ore por ela. Se os teus filhos ainda não se converteram, ore por eles. Se os teus pais não se converteram, ore por eles. Seja o sustentáculo da tua família. Nós vemos aqui nesse texto
que Cornélio não abençoou somente a família dele, ele abençoou uma cidade. Ele abençoou uma cidade. Então, se eu e você queremos realmente uma família forte que vai fazer a diferença no nosso tempo, nós precisamos ser os sustentáculos da nossa família. O segundo princípio, nossa fé precisa ser verdadeira. Diz isso comigo. Nossa fé precisa ser verdadeira. Olha que coisa interessante que esse texto aqui está nos dizendo. Cornélio, ele não simplesmente orava. Ele orava e dava esmolas. Ele não tinha uma espiritualidade individualista. Ele não tinha uma espiritualidade religiosa só para ele e para a religião dele, para o gueto dele, para as pessoas dele. Não. Ele tinha uma espiritualidade que fazia com que os olhos dele abrissem e vissem a necessidade do próximo. Ele está precisando de Deus, sim ou não, irmãos? Ele está precisando de Deus, ele está orando, está buscando a Deus. Ele está buscando a Deus de uma maneira diferente das outras pessoas. E ele está passando por lutas, está passando por lutas. Só que a espiritualidade dele não é de mendigo. A espiritualidade dele é de um príncipe do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? De uma pessoa que está no Senhor. Uma pessoa que confia em Deus. Uma pessoa que diz, não é só para mim que eu quero a bênção. Eu quero a bênção para mim e para todas as pessoas. Isso para mim é o segredo da abundância. Eu vejo Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E sabe para mim o que é vida em abundância? Não é uma vida mesquinha, gananciosa, que só pensa nas coisas para si próprio. Vida em abundância para mim, queridos irmãos, é alguém que está pronto a socorrer o próximo. Querido irmão, querida irmã, tem gente que fica chateado quando os parentes chegam em casa e pedem dinheiro emprestado. Se você tem para emprestar, dê para os seus parentes, querido irmão, porque quanto mais você dá, mais você vai ser abençoado. E peça para Deus para você ter muito mais. E peça para Deus para você superabundar cada vez mais, para você ser socorro para muitas e muitas pessoas, para muitas e muitas vidas. É isso que Cornélio fazia. Ele não pensava só em si. Por que Deus abençoou Abraão? Porque Abraão abençoava outras pessoas, outras famílias. Deus tem interesse em nos abençoar, irmãos. Deus tem interesse em abençoar a sua vida. Porque Ele sabe que se você for uma pessoa abençoada, você poderá abençoar muitas outras pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? Eu conheço alguns empresários, queridos irmãos, que realmente são pessoas muito abençoadoras. Muito abençoadoras. Abençoam muitas e muitas pessoas. Abençoam muitas e muitas igrejas. Eu conheço pessoas realmente que são pessoas muito abastadas, muito ricas. E que abençoam muitas e muitas pessoas, queridos irmãos. E eu tenho aprendido a isso. Eu tenho aprendido que o que eu ganho não é só para mim e para minha família. É para o próximo. Para o próximo, para ajudar o outro. E para mim aqui é um segredo fantástico. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vejo um Deus que Ele se preocupa demais com os outros. Ele se preocupa comigo, se preocupa com você. Ele deu o maior presente. Ele deu o presente mais inestimável pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. E Ele morreu por nós. Amém, irmãos? Isso é abundância. Abundância não é ter muito. Abundância é ser muito. Amém, irmãos? Abundância é ser. É ser alguém cheio do amor de Deus, cheio da busca incessante diante do Senhor. Isso é abundância. Não é o ter, é o ser. Eu quero a bênção de Deus para mim, mas eu quero a bênção de Deus para você. Eu quero que a gente cresça junto. Eu quero que a gente avance junto. Eu quero que Deus abençoe cada vez mais cada um de nós. É isso que Deus tem para nós. Cornélio, ele não queria a bênção só para ele. Tanto é que quando Pedro chega lá na cidade, o que o texto diz aqui, queridos irmãos?
ele foi pregar, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele, Deus constituiu, versículo 44. Então Pedro ainda estava falando essas palavras, versículo 45. Desculpa, irmãos, perdi aqui. Versículo 27, conversando ele com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Muitas pessoas. O evangelho não é um negócio em si mesmado, não é um negócio de gueto, não é um negócio só para mim. O evangelho é para todos, para todas as criaturas, para todas as pessoas. A bênção de Deus é para todos. E Deus quer nos usar para sermos esses porta-vozes que levam a bênção de Deus às outras pessoas. Então, primeiro princípio para fazermos famílias fortes, você precisa ser a coluna da sua família, o esteio da sua família. Segundo, a sua fé precisa ser verdadeira. Você não pode ser um crente mesquinho. Você não pode ser um crente que fica só preso nas coisas que você quer. Não, você tem que ser um crente que está disposto a se doar pelo outro, pelo próximo. Ele dava esmolas. A terceira verdade, se nós queremos famílias fortes, nós precisamos então, queridos irmãos, buscar aprender de pessoas sábias do Senhor. Isso requer algo que se chama humildade. Isso requer algo que se chama coração ensinável. Isso requer o seguinte: eu busco a Deus, eu peço, Deus, fala comigo. Senhor, eu estou precisando do Senhor. E Deus, nós cremos que Deus vai levantar uma pessoa que vai vir e vai trazer uma palavra dele, uma direção dele para as nossas vidas. É isso que Cornélio faz. Ele recebe a Pedro. Não é isso? Não é isso que o texto está dizendo para nós? Deus falou para ele: olha, tem Pedro, tem um Simão chamado Pedro. Chama ele para ir na sua casa, que ele tem a palavra de Deus para você. E aqui então me traz algumas realidades. Ele tentou endeusar Pedro. Então aqui tem um critério para esse tipo de pessoa, tá bom? Não é qualquer pessoa que pode ser voz de Deus para você, irmão, irmã. Não é qualquer pessoa. Existem critérios. Existem critérios. Ele chegou lá, o que ele fez? Cornélio, versículo 25. Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Pedro imediatamente disse: levante-se, eu sou homem como você. Homem de Deus, verdadeiramente homem de Deus, é humilde. Aprenda isso. Aprenda isso. Quem quer parecer ser mais do que os outros, tem a síndrome de Lúcifer. A síndrome luciferiana. Porque Lúcifer quis ser mais do que Deus. É isso que está na Bíblia. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é uma pessoa humilde. Amém, irmãos? É isso que está aqui, não é isso? Ele é humilde. Ele não aceitou a adoração. Tem gente que quer título, quer mais um outro título, quer um outro tipo de reconhecimento. Não, queridos irmãos, isso não é homem de Deus. Isso não é homem de Deus. Tem gente que quer vender os seus próprios objetos, dizendo que esses objetos estão imantados, porque a oração dele é mais forte do que as outras. A única coisa que um homem de Deus pode ter mais do que você é uma sabedoria divina. Porque a proporção do Espírito Santo é a mesma, é dado para cada um de nós. Amém? A proporção do Espírito Santo é igual.
Mas tem pessoas que vão ter um pouco mais de sabedoria, porque já viveram, já estudaram, se aplicaram em estudar. Então o homem de Deus, ele tem conhecimento da palavra de Deus. E se você for ler, eu espero que vocês leiam o capítulo todo, o capítulo 10. Eu não vou entrar no discurso de Pedro, eu não vou entrar na crise de Pedro para ir lá, porque o meu objetivo é falar sobre família. E mostrar aqui para os irmãos que Cornélio precisava de uma pessoa espiritual. Uma pessoa de Deus para orientar a ele. Primeiro Cornélio vai e busca Deus. E Deus fala para ele que tem uma pessoa para ajudá-lo. Cornélio tem um coração ensinável. Pela palavra dá para nos entender, dá para termos um entendimento que Cornélio era uma pessoa de classe alta. Era uma pessoa bem reconhecida. Mas Cornélio era humilde. Porque posições não podem mudar as nossas essências. Não pode. A nossa verdadeira essência é sermos como Jesus Cristo. Jesus Cristo foi manso e humilde de coração. Então, os verdadeiros homens de Deus, eles precisam ser assim, mansos e humildes de coração. Primeiro critério, então, ele é humilde. Segundo critério, ele segue a palavra de Deus. Terceiro critério, queridos, ele não fala dele. Se você ler o discurso, o que Pedro prega, ele não fala dele. Tome muito cuidado com pessoas que falam demais de si próprias. Tome muito cuidado de pessoas que falam de si próprias. A palavra de Deus nos diz que os verdadeiros homens de Deus, eles falam de Deus. Falam do Senhor. Eu espero que com esses 3 critérios, querido irmão e querida irmã, você possa ter sabedoria na sua vida. Se você passar por alguma dificuldade, por algum problema, primeira questão, entra no teu quarto, ora ao teu pai, busca o Senhor, ele vai te orientar. Segunda questão, então, jejua, busca com mais intensidade. Terceira questão, então, peça a Deus uma pessoa que possa te orientar. Às vezes é uma palavra que você vai ouvir, às vezes é um livro que você vai ler. Nós temos grandes autores para nos ajudar a construirmos famílias fortes. Nós estamos seguindo o material do pastor Gilson Bifano, Ministério Oikos. É um pastor muito sério, eu conheço ele há mais de 30 anos. Ele há mais de 30 anos ministra só sobre famílias. Então você pode entrar no site dele, ouvir, tem palestras no canal deles no YouTube. Você pode ouvir na nossa igreja. Agora, é importante que você tenha esse coração ensinável de Cornélio. Porque se você não quiser aprender algo novo, ninguém te ensinará. Se você quer ver uma mudança na sua vida, você precisa se abrir a aprender. Você precisa se abrir a querer compreender mais de Deus. Cornélio se abriu. Cornélio ouviu. Pedro chegou. Pedro ensinou para ele. E aqui então vem a quarta e última lição do texto, queridos irmãos. A quarta e última lição do texto nos diz aqui o seguinte: que quando Deus tem propósitos, o Espírito Santo dele age. E quando o Espírito Santo dele age, alguma coisa vai acontecer dentro de nós. O Espírito Santo aqui agiu, alguns falaram em línguas, outros exaltaram a Deus, e Cornélio tomou a decisão de se batizar. Cornélio se batizou nas águas. Seus familiares se batizaram nas águas, porque ele tomou uma decisão. Deus quer erguer famílias fortes. Ele vai erguer famílias fortes. Ele vai derramar sobre nós a graça dele. Ele quer derramar a graça dele sobre a sua família, sobre as nossas famílias. Ele vai fazer isso. Ele deseja fazer isso. Por isso eu e você precisamos tomar uma decisão. Que a nossa decisão seja, de fato, servir a Deus.
ter um compromisso com Deus. Cornélio imediatamente tomou a decisão: eu e minha casa serviremos a Deus. Todos foram batizados. Olha que coisa incrível. Eu queria ter esse dom. Eu já pedi para Deus: Deus, eu queria um dia assim pregar e ver uma multidão se convertendo, sabe, João Paulo? Um monte de gente se convertendo, falando assim: eu quero me batizar. E a gente já termina assim, fala assim: vamos encher o batistério e já vamos batizar o povo aqui. A gente já entra ali, né, divino? E desce desce 2, desce 1000. Mas isso só vai ser real se nós tivermos homens e mulheres dentro dos nossos lares que sejam como Cornélio, que tenham o temor de Deus como Cornélio, que sejam colunas de suas famílias, mas que vivam de fato uma vida com Deus verdadeira. Não uma vida que busca somente bênçãos para si próprio, mas vidas que buscam ser abençoados por Deus para abençoar várias outras pessoas. Pessoas que, quando as pessoas falarem dele, é tão interessante. Eu achei maravilhoso quando os homens chegaram lá para falar para Pedro quem era Cornélio. Eles falam assim: olha, Cornélio, ele é um homem o quê? Justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. O que falaram de Cornélio é que ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que verdadeiramente estava buscando a Deus. E a minha oração nessa noite é que Deus nos faça assim, homens e mulheres assim, que quando falarem de nós, falem assim: olha, o Carlos é um cara justo, o Marcelo é justo, o Nilton é justo, a Esther é justa, são tementes a Deus, eles vivem o evangelho verdadeiro. Deus nos trouxe aqui nessa noite para que a gente viva o evangelho verdadeiro, de sermos reconhecidos como os homens e mulheres justos e tementes a Deus, não com uma fé fingida, não com uma fé que tenta enganar os outros, mas como uma fé verdadeira, que busca Deus verdadeiramente. Que Deus nos faça dignos de vivermos o santo evangelho dele, para que muitas e muitas pessoas recebam da graça da salvação, da bênção, da transformação, da conversão de suas vidas, e principalmente para que as nossas famílias sejam fortes no Senhor. Amém? Você quer esse desafio para você e para sua casa, para sua família? Se você quer isso, fique em pé comigo na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Se você está em casa, quero orar por você também que quer ser reconhecido como homem justo e temente a Deus, como homem e uma mulher justa e temente a Deus, comprometidos no Senhor, comprometidos com a Deus, tementes verdadeiramente a Deus, que não mede esforços de orar, de buscar, de clamar a Deus. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Faça como Cornélio e diga agora, hoje à noite, faça como Cornélio e diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu quero viver para ti, Senhor. Faz essa oração. Uma oração de entrega verdadeira, de um compromisso profundo e verdadeiro. E Pai, eu peço que a Tua palavra nesta noite nos conduza a viver no centro da Tua vontade, nos conduza a Te amar mais e mais, nos conduza a sermos mais parecidos com Teu Filho. Pai, a minha oração é que o Senhor erga famílias fortes em nossa igreja, Senhor, e que nessa noite o Teu Santo Espírito estabeleça colunas, ó Deus, colunas fortes de homens e mulheres justos e tementes ao Senhor, que Te busquem em espírito e em verdade,
que te desejam mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E que sabem, ó Deus, que melhor é estar na tua presença do que em qualquer outro lugar. De que melhor é te buscar do que confiar na prata e no ouro deste mundo. De que melhor, ó Deus, é saber que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é soberano e que nada foge ao controle do Senhor. Nos leva, ó Deus, a vivermos na tua vontade, em nome de Jesus. Amém.